Oi. Pronto, tá gravando. Então, hoje, como havíamos falado, vamos verificar a questão dos exercícios, certo? E ainda referente a essa matéria, né? Direito penal e processo penal, a essas matérias. Então, é o seguinte, são 37, certo? 37 exercícios, certo? 37 exercícios. Vamos lá começar aqui na primeira questão. Falar as alternativas, né? E as respostas. Por que está certo? Se certo, porque está certo. Se errado, porque está errado. Primeira questão. CESP 2015, TCE Rio Grande do Norte. Prova para inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. Comentários. Então, o que a gente... Qual o comentário que é feito nessa questão? O item está certo ou está errado? A afirmativa está correta, pois o princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Questão 2, do CESP 2016, Polícia Civil, Goiás, prova pra gente, adaptada. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em 3. Princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Certo? Por quê? Porque o princípio da legalidade se divide em anterioridade. Lei penal deve ser anterior ao fato. E reserva legal, somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Questão 3. CESP 2016, Polícia Civil, Goiás. Agente adaptada. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Tá certo ou tá errada? Tá errada. Por quê? Porque em direito penal só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida, contudo, a analogia favorável ao réu. Questão 4, do CESP 2016, Polícia Civil, Pernambuco, prova pra gente, adaptada. O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Esse item está certo ou está errado? Está errado. Por que está errado? Porque o princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Questão 5, do CESP 2016, Polícia Civil Pernambuco, prova pra gente, adaptada. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Está certo ou está errado? Errado. Porque o reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta
não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Questão número 6, do CESP 2016, Polícia Civil, Pernambuco, prova pra gente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa a ser prejudicada por esse crime o permitir. Tá certo ou errado? Tá errado. Porque o princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Assim, por força deste princípio, no sistema punitivo, como é direito penal, a criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos relevantes, fragmentariedade, e desde que isso não seja possível pelos outros ramos do direito, subsidiariedade. Questão número 7, CESP 2014, Câmara dos Deputados, Consultor Legislativo, Área 3. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Essa alternativa está certa ou está errada? Está errada, porque o princípio da intranscendência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito. Aí está previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Questão número 8. CESP 2014, TJ, Sergipe, prova para técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação da causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Comentários. O item está certo ou está errado? Errado. Pois isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade. Isto porque os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido escrito. Questão 9. Questão do CESP 2014, TJ, Sergipe, prova para técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, da nulidade da prisão, conforme o STF viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão do certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado e sentença condenatória. Esse item está correto, porque este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Próximo, questão número 10, CESP 2014, TJ, Sergipe, prova para técnico. Julgue os itens seguintes.
conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão, conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem e lesão e nenhuma periculosidade social. Esse item está correto? Está errado ou está correto? Está correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos, vejamos. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar a hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e assim afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Questão número 11. Questão do CESP 2013, TJ, Roraima. Titular notarial, questão adaptada. De acordo com o entendimento pacificado no STJ e no STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta atípica, devido à incidência do princípio da adequação social. Esse item está errado ou está correto? Está errado. Por quê? O princípio da adequação não é aceito pela jurisprudência neste caso. Inclusive, o STJ editou verbete de súmula a respeito da questão. Vejamos, súmula. Só um instante. Deixa eu abrir aqui a súmula. Súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Questão 12. CESP 2013, TJ Roraima, titular notarial adaptada. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. Certo ou errado? Errado. Porque esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Certo? Então, essa é a justificativa. Questão número 13. CESP 2015, TCU, prova para auditor federal de controle externo. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. O princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade, ou seja, o direito penal só poderá tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes, cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social. Além disso, pelo caráter subsidiário do direito penal, ele só deve tutelar esses bens jurídicos extremamente relevantes quando não for possível aos demais ramos do direito exercer esta tarefa, já que o direito penal é um instrumento extremamente invasivo. Assim, se os outros meios de sanção e controle social são suficientes, a intervenção penal não pode ser admitida. Próxima questão 14. CESP 2015, TJ Paraíba, prova para juiz adaptada. Prova de 2015. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Está correto ou está errado? Está correto. Pois o princípio da lesividade sustenta que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros,
causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Questão 15. Questão do CESP 2015, TJ, Paraíba, prova para juiz, uma questão adaptada. Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Este item está certo ou está errado? Está errado, pois o reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime. A tipicidade formal, mera correspondência do fato à norma penal proibitiva, permanece íntegra. Questão número 16, CESP 2016, TCE, Paraná. Auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. Do princípio da individualização da pena decorre exigência de que a dosimetria é a alternativa A. Obedeça ao perfil de sentenciado, não havendo correlação do referido princípio com a atividade legislativa incriminadora, isto é, com a feitura das normas penais incriminadoras. Esse item está certo ou está errado? Está errado, porque a individualização da pena ocorre em 3 etapas: no momento da criminalização da conduta, no momento da aplicação da pena e no momento da execução da pena. Letra B. Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem, eficazes para garantir a paz social. Decorre de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Esse item está correto ou está errado? Está correto, certo? Essa é a alternativa correta, porque o princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para proteção dos bens jurídicos relevantes. Letra C. Ao se referir ao princípio da lesividade ou ofensividade, a doutrina majoritária aponta que somente haverá infração penal se houver efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Esse item está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Porque o princípio da ofensividade exige que a conduta criminalizada tenha aptidão para ofender o bem jurídico que a norma pretende tutelar. Não se exige, em todos os casos, a efetiva lesão, pois existem os chamados crimes de perigo, que são aqueles em relação aos quais basta que o bem jurídico seja exposto a risco de dano para que o crime se configure sem que haja violação ao princípio da ofensividade. Próximo item D. Em decorrência do princípio da confiança, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos dos órgãos oficiais de presunção penal, razão pela qual a coletividade deve guardar confiança em relação a eles. Tá certo ou está errado? Está errado. Este princípio, nem sempre citado pela doutrina, prega que todos possuem o direito de atuar acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida em sociedade. Assim, quando alguém ultrapassa um sinal verde e acaba colidindo lateralmente com outro veículo que avançou o sinal vermelho, aquele que ultrapassou o sinal verde agiu amparado pelo princípio da confiança, não tendo culpa, já que dirigia na expectativa de que os demais respeitariam as regras de sinalização. Última alternativa, letra E. Por que está errada? Vamos lá. Dado o princípio da intranscendência da pena, o condenado não pode permanecer mais tempo preso que aquele estipulado pela sentença transitada em julgado. Então está errado por quê? Porque o princípio da transitoriedade da pena veda que a pena seja aplicada à pessoa diversa daquela que foi efetivamente condenada, ou seja,
ninguém poderá ser punido por crime praticado por outra pessoa nos termos do artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Próxima alternativa, questão 17. CESP 2013, TJ, Roraima, titular notarial, adaptada. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão ao bem jurídico relevante. O item está certo ou está errado? Está errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. Ao contrário, o princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão ao bem jurídico relevante. Questão 18. CESP 2013, TJ, Roraima, titular notarial, adaptada. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha no mínimo ofensividade. Então esse item está certo ou está errado? Está errado porque os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mínima ofensividade de conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade e comportamento, inexpressividade de lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido o caráter bagatelar a infração penal. Questão 19. CESP 2013, TJ, prova para juiz leigo adaptada. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item certo ou item errado? O item está errado, porque o princípio da reserva legal, uma das vertentes do princípio da legalidade, prega que somente em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No caso brasileiro, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. A MP é mero ato normativo de incumbência do Presidente da República, que, apesar de possuir força de lei, não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. Questão número 20. CESP 2013, STF, AJAGE. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel. Está certo ou está errado? Está errado, pois a lei nova, neste caso, passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Aplica-se na hipótese a súmula 711 do STF, que diz: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ora, o crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. Questão 21. CESP 2014, TJ, Sergipe, titular notarial adaptada. A prática constante de comportamentos contrários à lei penal,
ainda que insignificante, implica a perda da característica de bagatela desses comportamentos, devendo o agente submeter ao seu direito penal, dada a reprovabilidade da conduta. Esse item está certo ou está errado? Está errado. Quando a prova foi aplicada, o gabarito era correto. Inclusive, este foi o gabarito da banca. Contudo, o STF mudou seu entendimento e passou a entender que a reincidência genérica não afasta a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Tal entendimento foi externado no julgamento do HC tal. Então, aqui tem um entendimento, certo? Aqui não precisa, já deu para entender essa questão. Eu não vou nem ler esse julgado, certo? Do STF. Não vou nem mencionar esse julgado. Vamos para a próxima questão. Questão 22. CESP 2013, prova PG, DF, procurador, para procurador-geral. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao entendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não violência ou grave ameaça à pessoa. Esse item está correto ou está errado? Está errado, porque os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica. Lembrando que o fato do agente não ser primário não impede a caracterização da insignificância. Próxima questão, CESP 2013, TJ Bahia, titular notarial. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da letra A, anterioridade, letra B, reserva legal, letra C, intervenção mínima, letra D, proporcionalidade, letra E, intranscendência. O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima, ou da ultima ratio, segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Questão 24. CESP 2012, AGU, Advogado da União. Julgue o item subsecutivo. A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é aplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Então, a questão foi anulada essa questão. Então, se foi anulada, é uma questão da AGU, valeria a pena, mas aí, se foi anulada, eu não vou nem comentar. Pronto, foi anulada. Próxima questão. CESP 2011, TRE, Espírito Santo, analista judiciário, área judiciária. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Estudamos isso quando vimos a lei penal intermediária mais benéfica, ainda que seja revogada por outra mais gravosa,
continua a reger os fatos ocorridos durante sua vigência e anteriormente à sua vigência. Questão 26. SESP 2011, TJ Espírito Santo, analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. O princípio da legalidade, não só que a conduta proibida esteja prevista em lei, que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade, os dois princípios do princípio da legalidade, mas exige ainda que a definição da conduta incriminadora seja precisa para que não haja intermediação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica em desrespeito ao princípio da legalidade. SESP 2012, TJ, Acre, Técnico Judiciário. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Então, o Poder Executivo, certo, não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública, nem as penas de qualquer crime mediante decreto. Pelo princípio da legalidade, mais especificamente o princípio da reserva legal, somente em lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas. Então, essa alternativa está correta. Questão 28. SESP 2012, Polícia Federal. Agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que caracterize como crime. Então, as normas está errada, certo? Essa alternativa. Por quê? Porque as normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolatio criminis na hipótese. Contudo, as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Trata-se de pegadinha. Questão 29. Do SESP 2012, TJ, Acre, Técnico Judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Se ainda está pendente o julgamento de recurso interposto pela defesa, isto significa que ainda há sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado, a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção da inocência. Lembrando que o STF começou a alterar seu entendimento sobre o tema, defendendo a presunção de inocência. Vejamos o artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Questão 30. SESP 2012, TJ, Acre, Técnico Judiciário. Os sucessores daquele que falecer antes de cumprir a pena a que tiver sido condenado poderão ser obrigados a cumpri-la em seu lugar. Está errada essa questão. Por quê? Pois a pena é intransferível pelo princípio da pessoalidade da pena ou pelo princípio da intranscendência da pena. Os herdeiros poderão, no máximo, ser obrigados a reparar o dano causado, mas mesmo assim,
a obrigação de reparar o dano não pode ser valor superior ao valor transferido pelo falecido a título de herança. Vejamos o que diz o artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Questão 31. CESP, Polícia Civil, Alagoas. Prova para agente de polícia. Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória, pelo princípio da legalidade, mais especificamente pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir outras condutas criminosas, bem como majorar penas. Nem mesmo medida provisória, que é diploma legislativo emanado do Poder Executivo, poderá definir crimes ou majorar penas, ainda que se trate de urgência. Então essa alternativa está errada por causa disso. Questão 32, CESP 2013. DEPEN, Agente Penitenciário Nacional. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos forçados. De fato, as penas de banimento de trabalhos forçados não são admitidas no direito penal brasileiro, por força do que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 47. Vejamos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento. Questão 33. CESP 2013, DEPEN, Agente Penitenciário. A ação de grupos armados civis contra o Estado democrático constitui crime insustentável de graça ou anistia. A ação de grupos armados civis contra o Estado democrático não se confunde com o terrorismo. A ação de grupos armados, neste caso, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 44, é apenas inafiançável e imprescritível. Vejamos o artigo 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então essa alternativa está errada. Próxima questão, questão 34. CESP 2013, Polícia Rodoviária Federal. Prova para policial rodoviário federal. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. A questão foi considerada correta, mas o princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade, mas o da reserva legal. É fato que a reserva legal é subprincípio da legalidade, de forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso. Entretanto, a banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão na cabeça dos candidatos. Então, a questão não chega a ser errada,
mas poderia ter sido mais específica, certo? Então, está correta essa questão. Questão 35. Também é uma prova do CESP, 2013, prova para a Polícia Rodoviária Federal, Policial Rodoviário Federal. A extra-atividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Está correta ou está errada? Está correta. Por quê? De fato, a lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência. Contudo, em determinados casos, a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultraativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. Ambas as hipóteses excepcionais, retroatividade e ultratividade, são espécies de gênero extraatividade. Questão 33. CESP 2013, Polícia Federal, prova para escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultraatividade. Então, está correto ou está errado? Está correta, porque a lei penal, em regra, somente produz efeitos durante sua vigência. Contudo, em determinados casos, a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultraativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. Ambas as hipóteses excepcionais, retroativa e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. CESP 2009, AGU, Advogado da União. A respeito da aplicação da lei penal, dos princípios da legalidade e da anterioridade e acerca da lei penal no tempo e no espaço, julgue o seguinte item. O princípio da legalidade, que é desdobrado nos princípios da reserva legal e da anterioridade, não se aplica às medidas de segurança que não possuem natureza de pena, pois a parte geral do Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenções penais. Então está errado esse item. Por que está errado? O princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ele também está previsto no Código Penal em seu artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Este princípio, que vem do latim nullo crime, sine priva lege, estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se, quando de sua realização, não havia lei considerada esta conduta como crime. Entretanto, o princípio da legalidade se divide em dois outros princípios: o da reserva legal e o da anterioridade de lei penal. O princípio da reserva legal estabelece que somente lei em sentido estrito pode definir condutas criminosas a estabelecer penas. Percebam que o princípio da o princípio da legalidade. Que em relação ao princípio da legalidade, o que diz Bittencourt? Pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras a função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime. Pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo-o como crime e combinando-lhe a sanção correspondente.
Percebam que o autor fala do princípio da legalidade. Isso ocorre porque certa parte da doutrina não faz distinção entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal, como se fossem sinônimos. Entretanto, entendemos como a maioria da doutrina que essa distinção existe e que de fato reserva legal é apenas uma vertente do princípio da legalidade, sendo que a outra vertente o princípio da anterioridade da lei penal. Assim, somente a lei, editada pelo Poder Legislativo, pode definir crimes e combinar penas. Logo, medida provisória, decretos e demais diplomas legislativos não podem estabelecer condutas criminosas nem combinar sanções. O princípio da anterioridade da lei penal estabelece que não basta que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito, mas que esta lei seja anterior ao fato, à prática da conduta. O princípio da anterioridade da lei penal culmina no princípio da irretroatividade da lei penal. Posso dizer, inclusive, que são sinônimos. Entretanto, a lei penal pode retroagir. Como assim? Quando a lei beneficia o réu, estabelecendo uma sanção menos gravosa para que o crime, ou quando deixa de considerar a conduta como criminosa, nesse caso haverá retroatividade da lei penal, pois ela alcançará fatos ocorridos antes de sua vigência. No entanto, a doutrina e a jurisprudência entendem que estes princípios são aplicáveis também às medidas de segurança. Ok? Então, com relação aos exercícios que a gente tinha dessa parte introdutória de direito penal e processo penal, era isso, certo? Que tinha para dizer. Agora eu vou aproveitar esse momento, né, já que a gente está no final de uma aula, vou trazer aqui uma palavra, certo? Vou trazer dois versículos, certo? Só um instante enquanto eu abro aqui em Coríntios, certo? 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículo 27. Primeiro Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Certo? Gravem aí esse versículo. E o outro versículo é Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada será impossível. Para Deus nada é impossível. Certo? Então, o que acontece? Certo? O que acontece com relação a esses versículos? Pra gente que está aí se preparando, pra gente que está nessa batalha, não é? Porque realmente não é fácil. Sempre tem que ter um lado espiritual, tem que estar com o lado espiritual fortalecido para que as outras coisas também estejam bem. É necessário que o nosso emocional e é necessário que o nosso espiritual também esteja bem. Não é verdade? Então é por isso que eu sempre gosto de trazer no final das aulas, né, eu gosto de trazer uma palavra. Então é o seguinte: Deus, aquilo que você pede em oração, Deus ele ouve, certo? E Deus ele é especialista, certo, em atender
o desejo do nosso coração, certo? Nada passa em vão. Os nossos sofrimentos, as nossas petições, tudo Deus leva em consideração, certo? E Ele cuida de nós de uma maneira, cada um de nós Ele tem um carinho especial, certo? Então Deus Ele tem ciúmes, certo? Ele tem ciúmes de nós, Ele não quer dividir a gente com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas não prosperam, certo? Se você ligar uma lanterna no meio de um quarto escuro, você vai perceber que onde havia uma escuridão, quando a luz chega, tudo se torna, a sua percepção se torna totalmente diferente, certo? Onde a luz vai chegando, onde tudo que é treva vai sumindo, a escuridão vai sumindo, certo? Então Deus ele quer separar você, Ele quer tornar a gente santos e santas, não no sentido, quando eu digo santo e santos aqui, não no sentido católico, não no sentido daquelas imagens de santos, mas Ele quer santificar no sentido de nos purificar e nos tornar merecedores do reino de Deus. Então, para isso, Ele tem ciúmes de nós. Ele cuida da gente de uma maneira, certo? Com um cuidado que vai fazer com que separe a gente das trevas, certo? Do mundo das trevas. Então Ele vai retirando ao longo das nossas vidas, Ele vai tentando fazer com que retire de nós tudo que desagrada o coração dele, certo? Todos os erros que cometemos, tudo aquilo que desagrada ao coração de Deus, Ele vai tentar nos afastar daquilo dali e vai tentar fazer que aquilo que a gente pede de coração sincero, a gente esteja mais perto da bênção. Contanto que antes disso, não é que Ele não goste de nos presentear, não é que Ele não goste de nos dar coisas, mas antes disso tem algo muito mais importante, que Ele sabe que essa vida aqui é uma vida rápida. A gente não pode se acostumar totalmente, porque pode chegar, amanhã, depois de amanhã pode chegar o meu dia, o seu dia. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, mas Deus sabe quanto tempo você tem. Então, Ele está querendo te preparar para que você seja um morador, certo, do céu. Para que você alcance a vida eterna, certo? Então, por isso que Ele tem ciúme. Ele não quer perder uma alma para ninguém, certo? E onde entrou as trevas, não há espaço para a luz. E onde a luz entra, não há espaço para as trevas. Não se unem. Essas duas coisas não se unem. Trevas e luz jamais se unem, certo? Então Deus, ele muitas vezes vai fazer, certo, da maneira mais inesperada. Às vezes a gente pede, certo? A gente pede algo e a gente pede muitas coisas, não é? O ser humano pede muitas coisas. Não existe nenhum ser humano totalmente satisfeito. Se você perguntar, se você chegar para um cidadão ou uma cidadã e perguntar: você tem algo para pedir? Tem algo na sua vida que você mudaria? Tem algo em você? Tem algo que você quer? Ele sempre vai querer algo. O ser humano, ele está sempre insatisfeito. Não interessa a condição social, não interessa a pessoa que ele é, o sexo que ele tenha, não interessa a mentalidade, o grau de maturidade dessa pessoa, não interessa a idade dessa pessoa. De alguma maneira aquela pessoa vai estar insatisfeita. Se ela não pedir para si, ela vai pedir para outra pessoa, mas provavelmente ela vai pedir para si mesma, certo? Ela vai pedir algo nela vai estar insatisfeito. Então, toda vez que Deus concede o desejo do nosso coração, quando Deus realiza pequenas coisas na vida da gente, a gente sente grato, a gente agradece na oração, mas no outro dia a gente já tem outra coisa para pedir. E assim sucessivamente. Daqui a um mês, Deus atende a outro pedido, do outro desejo do nosso coração. Daqui a um ano, a gente tem outro algo a pedir.
Se a gente, daqui a mais um ano, mais um desejo do coração, depois novamente vai outro desejo do coração vai aparecer. Quer dizer, o ser humano, ele é constantemente insatisfeito com a vida que tem. Ele nunca sabe. Algumas pessoas sabem exatamente o que querem, mas nenhuma delas estão satisfeitas nessa vida. E por que isso acontece? É porque as pessoas são mal agradecidas? Não, gente, não é porque as pessoas são mal agradecidas. O que acontece? O ser humano, certo? Ele tenta se satisfazer, certo? Com o mundo que ele vive aqui, nesse mundo que ele vive. Só que a gente não consegue lembrar que a gente é, em parte, espírito. A gente é matéria, porque por enquanto nós temos um pedaço de carne, somos matéria, somos matérias, mas antes de sermos matérias, somos espíritos, entendeu? Somos almas, somos vidas, certo? E o fato de sermos vidas, de sermos espíritos, de sermos almas, certo? Somos detentores de algo que não vai se concretizar no mundo material. Aquilo que é do espírito, somente no mundo espiritual pode ser concretizado, somente na vida eterna. Assentado à direita do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, um dia é que a gente vai estar plenamente realizado, plenamente regozijado. Toda luta terá valido a pena, todo sacrifício terá valido a pena. Tudo que passamos aqui para herdar o reino de Deus terá valido a pena. Enquanto isso não acontece, enquanto isso não se concretiza, certo? Vai ficar sempre uma sensação de vazio. O que você consiga ter nesse mundo, o que você consiga ter tanto da parte material, como da parte emocional, como da parte efetiva, certo? Você ainda vai sentir um vazio, certo? Vai sentir uma angústia, de vez em quando você vai sentir. Até o próprio Jesus, que era um homem completamente puro, certo? Um homem completamente espiritual, ele sentia quando ele estava aqui, certo? Esses 33 anos que Jesus viveu, um pouco antes da morte de Jesus, ele sentia muita angústia. Tinha vez que Jesus ele se afastava de todos os discípulos, todos os apóstolos, e muitas vezes ele ficava ali horas e horas orando quando ele estava angustiado. E o coração dele se entristecia, ele já sabia que estava chegando a hora dele. Tá entendendo? Mas o coração dele se entristecia, ele se angustiava, porque ele sabia que ele não ia se realizar aqui, jamais ele ia se realizar aqui. Ele era um homem, filho do Rei dos Reis. Ele poderia fazer todos os pedidos para o Pai, mas ele viveu de uma maneira mais humana possível e passou por tudo que precisou passar para mostrar a nós que também nós podemos vencer. No mundo há de haver aflições, mas coragem, eu venci o mundo, certo? Então eu tive um sonho muito bonito, recentemente, nesse mês. Eu sonhei com a coroa de Jesus, sendo que não a coroa de espinhos de Jesus, não na cabeça dele, ela no chão, ela jogada no chão, certo? Ela ali arremessada ao chão. E qual foi a minha interpretação desse sonho? Eu interpretei da seguinte maneira: um dia Jesus precisou passar pela cruz do Calvário, mas hoje ele sempre foi, ele nunca deixou de ser rei, apesar de ter usado aquela coroa de espinhos. E ainda mais hoje, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, ressuscitou e está vivo para toda a vida, pelos séculos e séculos. Então, do mesmo jeito que Jesus venceu, ele também nos ajuda, ele nos convida a vencer, certo? Então, não se preocupe que o desejo do seu coração vai ser realizado, seja lá qual for o desejo do seu coração, certo? O desejo do seu coração. Quem está assistindo esse canal geralmente está relacionado a uma parte de trabalho, uma parte de emprego, uma parte de concurso público, certo?
mas na área afetiva, na área emocional, seja lá qual for o desejo do seu coração, Deus ele é especialista em realizar desejo do coração. Mas a preocupação dele está muito mais além do que realizar desejos nossos, certo? Porque perceba, hoje, por exemplo, hoje o meu desejo, o desejo do meu coração hoje é passar no meu primeiro concurso, né? Eu quero passar no meu primeiro concurso. Depois que eu já tiver aprovada no meu primeiro concurso, aí eu vou querer passar num concurso melhor para eu poder construir. Eu quero passar no primeiro concurso para poder me sustentar. Aí depois que eu passar no primeiro concurso que eu puder me sustentar, eu vou querer passar num concurso melhor para poder manter uma família, certo? Vou querer casar, vou querer ter filhos, certo? E vou querer ter um bom salário para poder, então eu vou querer passar num concurso melhor, certo? E em seguida, quando eu tiver passado num concurso melhor, aí eu vou querer casar, achar um homem ideal, não é? Para poder permitir que me fecunde e que eu tenha um filho, porque eu não quero ter um filho de qualquer maneira. Eu quero que ele cresça com toda a oportunidade de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa de bem, de ser uma pessoa de caráter, de ser um menino educado, de ser um menino com todas as condições emocionais, de ser uma criança feliz e realizada. E de preferência, eu quero ter um filho homem. Então você perceba que é muita coisa que a gente pede para Deus. De preferência, eu quero ter um filho homem, certo? Mas se Deus, eu não sei se Deus vai permitir, talvez eu seja uma mãe tardia. Como eu tenho alguns planos na parte profissional, talvez se eu for mãe um dia, talvez eu tenha uma gravidez tardia, não é? E ainda mais eu quero ter um filho homem. Então eu não sei se eu vou chegar, certo, a casar, e se me casar eu não sei se eu vou chegar a ter filhos, não é? Eu não sei se eu vou chegar a ter filhos. Mas se eu chegar a ter filhos um dia, eu vou orar muito para que meu primeiro filho seja um homem, certo? Porque eu tenho esse desejo desde criança, certo? De ter um filho homem, certo? Claro que se Deus permitir que meu primeiro filho seja uma mulher, certo? Vai ser uma menina, vai ser muito bem recebida, vai ser muito bem amada também, vai ser muito bem cuidada e amparada, certo? Mas eu tenho esse desejo, certo? Esse desejo no meu coração, que é um desejo secundário. Hoje em dia eu sou um pouco mais individualista. Não vou mentir que eu não tenho muito o A maternal que existiria em mim, está um pouco deixado de lado, porque nesse momento eu estou mais focada na minha vida profissional, nos meus estudos. Mas lá dentro do meu coração tem aquele desejo ainda meio que adormecido, mas aquele desejo de criança de um dia gerar um filho homem, depois talvez uma mulher, mas principalmente ter um filho homem. Existe esse desejo no meu coração. Então Deus é especialista, certo? Em fazer com que a vontade do nosso coração, o desejo do nosso coração seja realizado. Só que para isso é preciso que a gente tenha o quê? Que a gente persevere no caminho do bem e precise que o seu desejo seja um desejo bom. Você não pode desejar algo, você não pode desejar, por exemplo, eu estou desejando ter um emprego, ter um bom emprego. Isso não vai fazer mal nem a mim e não vai fazer mal a ninguém. Agora, você desejar algo que seja para lhe prejudicar ou para prejudicar uma pessoa, então Deus ele não vai. Aí não é Deus que vai lhe dar. Se você pedir alguém lhe dá, o diabo pode lhe dar, mas não é Deus que vai lhe dar, certo? Algumas coisas que você pede, porque tem gente que faz pacto com o mal, né? Sabia que o maligno
ele também realiza desejos do coração. O espírito do mal, o espírito maligno, ele deseja, ele realiza determinados desejos do coração também. Só que Deus, ele sonda o nosso pedido, a nossa intenção. Ele fez, não, você quer isso, mas você quer isso para quê? Certo? Você quer isso para quê? Por quê? Você quer ter filho, mas quer ter filho por quê? Então você quer passar no concurso, mas você quer passar no concurso para quê? Você quer ter uma vida mais independente, mas você quer ter uma vida independente para quê? Qual é o bem que você vai gerar disso daí? Então, cuidado, certo? Que existem pessoas extremamente materialmente afortunadas, certo? Sendo que não estão muito distantes de serem pessoas abençoadas. São pessoas que conseguiram adquirir muitas coisas na vida, mas que fizeram pacto com espíritos inferiores, certo? E um dia essas pessoas vão pagar o preço, certo? De tudo isso que elas possuíram de maneira fácil aqui na Terra. Claro que a gente não pode ser também preconceituoso com quem é rico ou com quem tenha bastante coisa realizada, que seja uma pessoa bastante realizada na vida. Por quê? Porque nem sempre uma pessoa que seja rica, tem muitas pessoas que são abastadas e são realmente abençoadas. Foi Deus que permitiu, certo? Aquela bênção. Foi Deus que permitiu aquela vida. Foi Deus que permitiu um concurso bem sucedido, um casamento bem sucedido, filhos bem criados. Foi Deus que permitiu uma inteligência bastante voltada ao campo profissional que ela exerce e a boa realização no lado profissional daquela pessoa. Então Deus, ele permite também, ele é especialista em realizar desejos do coração. Mas cuidado, que nem sempre uma pessoa que está cheia de coisas materiais é uma pessoa abençoada, certo? Pode ser que esteja sob o jugo do mal, certo? E tenha conseguido angariar coisas de maneira que não provenha. É o chamado ímpio, porque o ímpio, ele também tem coisas materiais. Ele não é próspero, certo? O ímpio, ele não pode ser considerado próspero, porque próximo para a Bíblia, você tem que ser próspero, tem que ser uma pessoa que esteja sobre a bênção do Senhor, certo? Aquele que acrescenta, certo, materialmente coisas e pessoas, consegue comprar coisas e pessoas com o dinheiro, mas que não está sobre o jugo do Senhor, sob a proteção do Senhor, essa aí faz parte dos espíritos malignos, que recorreu aos espíritos malignos. São pessoas que estão sobre o jugo do mal e que estão nessa terra para servir ao mal. A gente repreende em nome de Jesus, mas existem pessoas assim, certo? A gente tem a autoridade, certo, de afastar o poder do mal e de não se unir, certo? Não se unir às trevas, aos espíritos de trevas. Então que a gente tem que ter paciência, certo? Tem que pisar o freio aí na ansiedade, certo? Tem que pedir, Deus, olha, no meu coração, eu peço que o Senhor me conceda, certo? E aí é no tempo de Deus, queridos. É no tempo de Deus. Sabe, você não tem como saber quantos anos é para se realizar. Veja no tempo antigo, né, no Velho Testamento, quanto tempo passava para se concretizar o caso de Abraão, que é tido como o pai da fé, por exemplo. Abraão é tido como o pai da fé. Quantos anos, meu Deus, o Abraão não aguardou para que o seu filho, certo? O seu filho, nascido do casamento com Sara, nascesse. Ele se precipitou. Deus falou para ele. Muitas vezes Abraão ficava ali angustiado, o coração ele ficava ali olhando para o céu, fez, meu Deus, quando é que eu vou ter o meu filho? Quando a minha descendência vai aumentar? Quando eu vou ver? Porque e Abraão era um homem rico. Abraão tinha tudo, certo? Ele
Ele poderia ser considerado hoje, para o dia de hoje, um grande empresário, certo? Era um homem que tinha bastante empregados, bastante animais, vivia uma vida bastante abastada, uma vida bastante tranquila. Ele podia ter todas as pessoas ali ao seu trabalhando para ele, tá entendendo? Era um homem extremamente rico, mas ele sofria, algo inquietava o coração dele, e ele pedia muito a Deus. Ele dizia: Deus, eu quero ter um filho. E Deus, um dia, vendo Abraão angustiado, disse assim: Abraão, assim, tá vendo aquelas estrelas ali? Assim será a tua descendência, certo? E ele, com o coração angustiado, mas um homem muito de fé, ele acreditou, mas esqueceu, como a gente esquece. Mais adiante, a mulher Sara, constrangida porque não podia dar, não estava conseguindo gerar o filho, então ela cedeu a escrava deles, né, de Abraão e Sara, que é Agar, certo? E permitiu que ele fecundasse ela, não é? Ele, tentado, claro, fez o filho, uma mulher bem nova, bem jovem, não é? E a mulher dela era uma mulher idosa, não é? Então, depois de não sei quantos anos, certo? A bênção acontece. Quando Sara já era uma mulher idosa, quando a gente diz idosa, é idosa mesmo, lá na casa dos seus tarará, tá entendendo? Uma mulher idosa, Deus permitiu que uma mulher idosa desse a luz. Então por que Deus fez isso? Deus podia ter feito do jeito mais fácil. Não era mais fácil Deus ter feito uma mulher jovem, Sara, quando era jovem, fecundar? Já imaginou? Deus ele não fez o fácil, que era fazer uma jovem fecundar, mas fez o difícil. Permitiu que uma idosa fecundasse. Para quê? Para que Abraão não tivesse dúvida, para Abraão dizer: foi o meu Deus, não fui eu que consegui pelo meu mérito, mas foi o meu Deus que permitiu que esse milagre acontecesse, para que Deus dissesse, para que ele dissesse: Deus é comigo, e que ele exaltasse o nome do Senhor, certo? Então Deus honrou a fé de Abraão, certo? Até hoje ele é conhecido como o pai da fé. Mas você perceba que Abraão foi teimoso, Sara, eles, em certas formas, eles acreditaram e ao mesmo tempo desacreditaram, não é? Porque se precipitou e teve um filho, certo? Fora do casamento, com a escrava, né? Que é Agar. Enfim, do mesmo jeito, hoje, a vida da gente também não é muito diferente, não. Muitas vezes na vida da gente a gente pega caminhos, a gente sai pegando estradas, contornos, a gente envolve um monte de pessoas, tá entendendo? Mas Deus já tem ali, ó, o caminho pré-determinado, já tem o trajeto traçado, tá entendendo? Ele planeja, e a gente vai fazendo. Claro que muitas coisas do que a gente deseja, do que a gente pede para Deus, é possível que Ele dê. No meio dessa história que Ele tem para nós, do projeto de vida que Ele tem para nós, é possível que Ele realize muitos desejos do nosso coração enquanto vida tivermos, certo? Mas para isso é preciso que tenhamos o quê? Tranquilidade e espírito, certo? Paz interior, certo? Paz interior, para reinar no ambiente em que você vive, onde você chegar. Jesus, quando ele chegava, as pessoas sentiam a energia de paz que ele transmitia, certo? Então a gente tem que ficar semelhante a Jesus nesse sentido, certo? Então a insatisfação, ela sempre vai existir. Um dia que o desejo do coração for realizado, a gente sempre vai ter outro desejo do coração, certo? Para pedir outro desejo para ser realizado. O que a gente não pode é, né, ficar usando Deus como um negócio. Preciso, toma lá, dá cá, uma relação de negócio. Não, Deus ele tá ali, não é para ser o nosso gênio da lâmpada, certo? Deus ele tá ali para fazer com que a gente aprenda a ser um ser espiritual
e para um dia merecer o céu, certo? Merecer a eternidade, certo? Então ele está fazendo de tudo para a gente alcançar a salvação, certo? Então, o mais importante do que o desejo do coração não é pecado você ter desejo no seu coração. Deus, ele vai, seja lá qual o desejo do seu coração, se não for algo, mais uma vez repetindo, se não for algo que vai fazer mal a você mesmo, nem fazer mal a uma outra pessoa ou a várias pessoas, Deus, ele vai realizar o desejo do seu coração, certo? E uma outra coisa, agora o mais importante do que ter um desejo do coração é você ter a presença de Deus. E aí eu vou dizer o seguinte: perca tudo nessa vida. O que você perder nessa vida, você consegue reconstruir, desde que você tenha paz e tranquilidade, certo? Porque o resto Deus ele vai te capacitar para que você tenha. Porque Deus ele não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. É uma frase muito, muito conhecida, né? Ele não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, se você é um chamado do Senhor, para confirmar essa palavra de Coríntios, que Deus escolhe as coisas loucas e fracas desse mundo, para confundir as que pensam que são. Então, por isso que Deus ele capacita os escolhidos. O que são chamados, certo? Deus ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. Mas tem algumas pessoas, certo, desse mundo que Deus ele tem um carinho, certo, especial. Ele não quer dizer, ó, essa fulana, esse fulano não sai daqui sem antes ser alcançado pela minha graça, sem antes ser alcançado pela minha salvação. E Deus permite que você viva 140 anos, mas Deus não perde você para Satanás, certo? Ele não perde, porque ele tem os escolhidos são pessoas especiais, certo? Que Deus ele tem um carinho especial pelos escolhidos, certo? Então, quem são os escolhidos? São aqueles que têm a presença de Deus, certo? Você olha para aquela pessoa, você olha para aquele homem, como é lindo, certo? Você olhar para um homem e dizer, meu Deus, esse homem é cheio da presença de Deus. Essa mulher é cheia da presença de Deus, certo? São pessoas que lhe atraem espiritualmente. E pessoas assim, certo? São pessoas agraciadas. Ai daquele que perde a presença de Deus. Ai daquele que perde a presença de Deus. E felizes, bem-aventurados aqueles que possuem a presença de Deus. Muito, muito melhor. E antes de você ter desejo no coração e de desejo no coração realizado, é você ser um homem, certo, que possui a presença de Deus. É você ser uma mulher que possui a presença de Deus, certo? Então estude, certo? Peça que Deus realize o desejo do seu coração, da sua aprovação, da sua classificação, para que você passe. Peça a Deus, para você que não é casado ainda, ou que não é casada ainda, peça para que Deus permita que você forme uma linda família, certo? Tenha lindos filhos, construa uma linda história, certo? Mas não perca o mais importante nessa vida. Ai do homem que perde a presença de Deus, certo? Deseje, antes de desejar que as coisas materiais aconteçam nas suas vidas, peça a presença de Deus, porque com a presença de Deus você jamais se desespera e você tem força suficiente para batalhar, para vencer a batalha. Então, em nome de Jesus, que estejamos todos na paz do Senhor e que assim seja. Amém e graças a Deus. Com relação a direito penal e a processo penal, o que tinha para ser dito já foi dito. O que tinha para ser dito com relação à passagem bíblica também já foi dito, certo? Mas daqui a algum tempo mais na frente eu vou trazer novidades, provavelmente de direito penal militar, certo? E processo penal militar. Então, você que está estudando para área militar, SFSEX, ou qualquer concurso que caia na área militar, qualquer concurso, MPU acredito que vai cair, né, essa parte de militar, direito penal militar,
STJ, certo? STM, Supremo Tribunal Militar, STJ não, Supremo Tribunal Militar, STM e outros concursos aí que caia Direito Penal Militar. Acompanhe que mais adiante, certo? Eu vou estar colocando aí novidades sobre essa matéria. Então, é isso. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima, pessoal.